Nós vamos falar um pouco sobre a questão da guerra, né? Nós estamos vivendo aí esse período de tanta guerra, de tanta hostilidade entre as pessoas, né? Brigas, eu estava falando antes, brigas nos campos de futebol, né? Pessoas se maltratando, se batendo, e estamos na mídia constantemente vendo violência de todo tipo, de toda sorte, né? Então é importante a gente refletir um pouco sobre a questão da paz, né? Guerra já tem bastante, como alcançar a paz. Talvez esse seria o grande estudo de hoje, né? Mas o nosso tema, como acabar com as guerras entre nós. Como é que a gente pode resolver isso? E eu convido a todos vocês que têm suas Bíblias aí a acompanharem no texto de Tiago, o apóstolo Tiago, lá no finalzinho, Tiago 4, 1 a 12, que é o texto base para a nossa reflexão. Você que está chegando aí, vai comentando, vai se aproximando, vai compartilhando aí para os demais, para que a gente possa ter sempre um grande grupo aí conosco, interagindo, perguntando, a gente vai compartilhando, então, o conhecimento da palavra de Deus. Tá bom, gente? Vai chegando e eu não vou perder tempo, não. Vamos ter o texto aí de Tiago. Tiago, capítulo 4, 1 a 12, que fala sobre a amizade com o mundo, né? O cristão, ele não é amigo do mundo. Nós somos inimigos das coisas do mundo. O problema é quando muitas vezes a gente não sabe discernir o que é povo de Deus e o que é povo do mundo, né? E aí esse conflito também pode ser desastroso, especialmente para o reino de Deus, né? Acaba trazendo algumas situações um pouco desconfortáveis aí, quando a gente não tem bem claro aquela linha entre o cristão e as pessoas do mundo, as coisas do mundo, a amizade com os valores deste mundo, né? Que é diferente das coisas que Deus nos oferece, né? Então, é importante a gente optar, escolher. O próprio Jesus disse em Apocalipse, ou você é quente ou você é frio, né? Se você é meio termo, ou seja, um pé lá e um pé cá, eu estou a ponto de vomitar na minha boca, né? Então, Jesus, ele é bem claro, bem duro nessa questão, né, da gente também ter as nossas decisões aí, para que a gente opte pelo lugar certo. É o que Deus espera de nós. André, Glitz, olha o pessoal de São Paulo aí, do interior de São Paulo, um beijão a toda a família. Obrigado pela sua presença e participação aqui conosco também. Muito bom. Vamos lá, vamos fazer essa leitura desse texto? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, você pega a sua Bíblia aí, ou o seu aplicativo, como você bem preferir, tá? Tiago, capítulo 4, 1 a 12, diz o seguinte: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pensem que não quer dizer nada essa passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem. Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Nós vamos ficar até o versículo 10 aí. Depois nós vamos ir até o 12 adiante, né? Então vamos
Nós já temos aqui bastante subsídio para a gente começar esse nosso estudo. Chegou agora a Clarice também, boa noite. Um abençoado estudo para todos nós. André deseja aí realmente que nós possamos ter um bom estudo. Olha que texto que nos dá um direcionamento muito importante do apóstolo Tiago, né? E ele já vai nos dando algumas reflexões, alguns insights para a gente começar a nossa reflexão hoje. Qual é o problema que Tiago aqui ele aborda nesse texto? Talvez eu lendo assim de uma maneira mais corrida, a gente acaba não refletindo muito. Mas pega a sua Bíblia e confira. O que ele quer corrigir na vida dos cristãos? O que está pegando aqui na vida dos cristãos? Qual é o problema que Tiago, por ser muito prático, quer resolver? A dificuldade aqui, logo de cara, a gente vê que está tendo um conflito de amizade do mundo, amizade com Deus. Ou seja, briga entre irmãos. Nós estamos falando dentro do contexto aqui de igreja, pessoas que são considerados irmãos na fé, e aí está tendo um conflito, está tendo uma desarmonia, uma tensão. E será que muitas vezes nós também não temos dificuldades no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, especialmente quando a gente confronta a luz da palavra de Deus? Será que também a coisa é tão fácil assim? Será que não há desacordos, brigas, desentendimentos, que muitas vezes acabam atrapalhando o relacionamento interpessoal seu e das pessoas ao seu redor? Então, é muito importante a gente entender, e Tiago, por ser muito prático, ele vem a dizer aqui que há esse problema e como nós podemos resolver. E mais adiante ele já vai dizendo também para nós. Como é que a gente pode, primeiro, resolver uma coisa, um problema, uma situação? Primeiro tem que, obviamente, detectar. Tem que saber a sua origem. Tem que saber de onde está proveniente esse problema. E ele também já logo dá a resposta. Elas vêm dos maus desejos. Versículo 1. Os maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Ou seja, desde o nosso batismo, todo cristão tem uma batalha. Por isso que a gente chama de batalha espiritual. Não é uma terminologia que muitas vezes na igreja luterana se usa, mas certamente, depois do nosso batismo, há uma batalha espiritual. Há dois poderes, dois reinos. A gente sempre usa a imagem do anjinho e do diabinho, dos desenhos animados, né? Então, acontece esse conflito. Por quê? Porque as coisas de Deus são bem diferentes das coisas que o diabo, o mundo e a nossa própria carne desejam e propõem. Então, já tem esse problema. Naturalmente, os maus desejos que habitam dentro de nós, todas as pessoas são más. O próprio Davi reconheceu no Salmo 51, eu nasci em iniquidade, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, é do coração que procede também os maus desejos, Jesus já dizia no Evangelho, né? As impurezas. Né? Então, nós vamos ver que nós temos essas dificuldades, os maus desejos dentro de nós, que já por si só realmente é um problema. E quando há essas tensões, que atitudes então nós podemos resolver ou minimizar esses maus desejos que acabam nos levando a atitudes erradas, desonrosas e contrárias à palavra de Deus? Então, como é que a gente pode refletir sobre isso? Primeiro, já sabemos a origem do nosso coração, procede desses desejos maus. Reconhecemos que nós todos somos maus. Não existe pessoas no mundo que não pisam na bola. Todas as pessoas são más. Né? Isso é uma questão até de antropologia. Essa é a nossa razão de ser. Nascemos maus. E aí, quando a gente começa a observar realmente na história da humanidade, especialmente quando a gente vê relacionamento, guerras não é novidade. Nós estamos aí na tensão da Rússia e da Ucrânia, mas guerra não é de hoje, né? Você sabe muito bem, ao estudar a história, como tem nos acompanhado ao longo da história humana conflitos, né? O bicho-homem aí vive realmente uma constante tensão. É motivado pela cobiça, pela ganância, de sempre querer mais terra, mais riqueza, ou manter o seu domínio, o seu poder e expansão e aquela coisa toda. E aí isso acaba trazendo dificuldades, acaba trazendo tensões entre as pessoas. Então, uma pessoa, ela precisa primeiramente reconhecer que algumas tensões são fáceis de resolver, outras são um tanto complexas, bastante desafiadoras para a gente resolver. Então, é muito importante que a gente entenda esse ponto também, porque daí a gente acaba não colocando responsabilidade no outro. Porque quando a gente começa a assumir que eu, às vezes, sou o problema, o meu desejo,
os meus anseios estão conflitando com o que o outro quer. Então eu começo a assumir a responsabilidade. Isso é uma outra questão muito importante. Eu não fico colocando como proteção a culpa no outro. E quando a gente fala de culpa, a gente vai ver que desde o Gênesis havia uma constante culpa, um botando a culpa do outro. Lembra logo depois da queda do homem em pecado, lá em Gênesis 3, o homem desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? O homem virou assim para Deus e falou: olha, é a mulher que tu me deste, a culpa é da Eva, que me fez tropeçar e comer o fruto proibido. E a Eva botou a culpa na cobra. Então ficou aquela culpabilização. Olha que termo difícil, né? Desde o começo, desde quando o homem é homem, desde a origem, o princípio, né, no Gênesis do mundo, nós já vimos essa questão da falta de autorresponsabilidade. Então a culpa já vem desde ali do começo da essência da natureza humana, né? Então, e aí a serpente nos enganou. A culpa então é da serpente, né? E é assim, então, no Jardim do Éden, o primeiro casal pisou na bola. E aí, os primeiros 3 versículos, então, nós vamos ver que os prazeres malignos que nós temos, os nossos desejos, são fontes dessas tensões. Versículo 2. Vocês querem muitas coisas a gente quer, mas como não podemos tê-las, estão prontos até para matá-las, a fim de consegui-las. Em casos extremos, a gente vê pessoas que cometem homicídios. A guerra não existe lado santo, né? É morte para todo lado, né? Ou seja, todo mundo tem um objetivo, todo mundo quer ter, né, alguma coisa. E aí, então, acontece essa dificuldade. Vocês desejam ardentemente a fim de consegui-las, né, com ardor no coração, com fervor. E como não conseguem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. A gente aprende desde pequeno que se você quer alguma coisa, pede para a mãe, pede para o pai. Não vai ir no supermercado e pega o doce sem pedir. Pede para a mãe, pede para o pai. Não é assim que acontece? A gente educa as nossas crianças. Olha, você quer uma coisa na geladeira? Pede para a mãe, pede para o pai. Se quer alguma coisa que está ali no fogão? Pede para a mãe, pede para o pai, pede para um adulto. E aí, quando a gente está na igreja, a gente está na escolinha dominical, a gente está no catecismo, está nos estudos bíblicos, nós aprendemos como cristãos que a gente tem que pedir sempre as coisas para Deus. Tudo que a gente deseja deve vir do nosso Deus. Então, o próprio Tiago aqui já dá esse puxão de orelha. Vocês ficam se matando aí, ficam brigando, porque não pedem a Deus. E Tiago, então, por ser realmente muito prático, né, ele vai dizendo que realmente isso começa a trazer dificuldades. E aí o próprio Jesus, complementando o texto que eu falei antes, né, o que o próprio Jesus diz, porque é do coração que procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, o furto, os falsos testemunhos, blasfêmias. Então isso acaba trazendo então essa consequência. Diante disso, então, a gente faz uma reflexão, uma pergunta. Que sentimentos e atitudes nossas podem contribuir para iniciar ou continuar uma tensão, uma briga, uma discussão entre as pessoas do nosso relacionamento? Que sentimentos, que atitudes podem contribuir para que haja realmente esse desentendimento? Qual seria as atitudes que a gente comete que começa então uma briga, um desentendimento? Tem uma frase que o pessoal fala que às vezes a pessoa é muito merecida, né? Você é muito merecido, né? Às vezes as pessoas se acham mais merecedoras de alguma coisa por alguma razão, né? Então, ser merecido, né? No popular, aqui no Mato Grosso o pessoal usa muito essa expressão, né? Mas a conclusão que a gente chega que o indivíduo, ele sempre quer ser merecido, ele sempre quer levar vantagem em tudo, né? E aí tem aquela lei de Gerson, né? Levar vantagem em tudo, lá da década de 70, né? Tinha um comercial de cigarro e um jogador Gerson, então, fez essa propaganda e ficou o slogan marcado negativamente, né? Quer levar vantagem, né? Então, você quer levar vantagem de tudo, você tem que adquirir aquele cigarro X, aquela marca, né? Então, e acabou ficando esse bordão de levar vantagem em tudo. E, infelizmente, acabou entrando também dentro do nosso consciente coletivo, da nossa essência brasileira. A gente quer levar vantagem em tudo, né? Eu sou negando impostos porque eu quero levar vantagem. Eu colando na prova porque eu quero passar à frente na nota
do meu colega, quero levar vantagem. Eu vou subornar aqui para levar vantagem ali na frente. Então, nós temos esse jeitinho brasileiro que é natural do ser humano de querer realmente ter vantagem sobre tudo. A gente muitas vezes se acha mais merecido que outros, né? E a dificuldade, então, da gente abrir mão dos nossos interesses. E aí é muito elevado a pessoa que ela consegue abrir mão dos seus interesses a fim de evitar uma briga, uma discussão ou acabar uma guerra. Né? Ninguém quer dar o braço a torcer. Né? Não é assim que acontece? E aí a gente fica, então, nesse grande conflito, as pessoas não têm paz no seu coração, as pessoas não se entendem, e o resultado é o quê? Brigas, desavenças, discussões e até morte. Um pagando mal com o outro, um fazendo mal com o outro. Não é isso? Chegou aqui também a dona Sofia Bancart. Boa noite, dona Sofia. Da onde a senhora é? Por gentileza, se é presente, fale da sua cidade, aí, por gente conhecer. Legal a sua presença. Deus abençoe. E aí, se tiver perguntas, comentários sobre isso, vamos lá, vamos dialogando aí. Então, a gente vê que as pessoas, por causa do seu coração pecaminoso, acabam ativando dentro de si o seu merecimento mais do que o outro. E aí, então, há as tensões, as dificuldades, né? Então, diante dessa compreensão, desse pano de fundo, desse cenário, a gente vai fazer um comparativo, um texto bem conhecido. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele fala do bem que eu quero. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, a gente começa a entender, de acordo com o primeiro versículo aí, que nossos desejos maus, né? Nós temos os desejos maus no nosso coração. A gente pode relacionar esses dois textos aí que acabam falando da mesma coisa. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que até eu nem quero fazer, esse acaba fazendo. Por que acontece isso? Por causa do meu coração ruim. A gente só faz coisas boas quando o Espírito Santo está agindo em nós. É o Espírito Santo que faz a obra. Porque nós, naturalmente, só queremos negar a Deus, negar o amor, negar a compaixão com o próximo. A dona Sofia falou que é de Laranja da Terra, lá no Espírito Santo, que bacana. Povo abençoado, né? Até no nome, né? Deus triuno, Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus realmente que nos move, através do seu perdão, a ter uma outra atitude. A todo custo, a evitar discussões, a tentar abrir mão daquilo que pode ser abrir mão, para que, em nome da paz, aconteça a situação. Só que muitas vezes as pessoas acabam achando que o cristão ele tem que ser bobo, ele tem que ser otário, ele tem que ser lesado por isso, só pelo fato de ser cristão. Eu muitas vezes já vi comerciantes pegando no pé de alguns cristãos porque ele estava querendo ir atrás dos seus direitos. E aí, certa vez, eu ouvi uma mulher falando assim, mas você não é cristão, não é da igreja fulano e tal? Mas o que tem a ver? Porque eu sou cristão, agora eu vou deixar ser lesado, não vou correr atrás dos meus direitos? Então, às vezes, também há essa má compreensão das pessoas, né? Não é porque a gente é cristão que a gente quer evitar a guerra, a discussão, a briga, o ódio, que a gente também não vai ir atrás dos nossos direitos. Mas isso aí, obviamente, são outras questões, né? Se a gente está amparado pela lei, por que não fazer aquilo que é certo? Né? Procurar realmente não ser lesado se alguma coisa acontece, né? E aí, então, qual é a solução para tudo isso? Né? Uma palavra muito simples. O Tiago puxa a orelha ali, né? Gente infiel. Né? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Ele diz assim, ó. Gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ele vai falando, né, dos desejos que habitam dentro de nós. Porém, a bondade de Deus se mostra ainda mais forte, pois a Escritura Sagrada diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, nós somos chamados ao arrependimento para retornar à graça de Deus, para voltar atrás, para seguir aquilo que Deus se propõe, um novo rumo, aquilo que Deus também nos propõe a fazer e seguir, né? A reconstruir as relações, os relacionamentos corrompidos. Né? Então, nós temos o privilégio, através do arrependimento, para, em Jesus,
encontrar a melhor saída, o melhor meio para resolver um possível conflito. Então, através do arrependimento, os nossos ombros são menos carregados. Nós tiramos o peso dos nossos ombros. Todas as tensões, todo aquele ranço, né, todo aquele desacordo que vai afastar cada vez mais uma das outras. A gente, no arrependimento, cada um assumindo a sua responsabilidade, a situação acaba se normalizando. Acaba entrando num denominador comum. Acaba encontrando uma orientação mais assertiva para que aquele conflito, aquela situação aconteça. Então é muito importante que cada um de nós tenhamos, eu vou falar mais sobre isso, a humildade, o próximo ponto eu vou falar sobre a questão da humildade, mas o arrependimento é muito importante para que a gente não deixe os desejos violentos tomar conta das nossas atitudes. Então é uma coisa interna que cada um tem que resolver por si, ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado, os seus valores, e às vezes lembrar, olha a sua origem, de onde você é? Quem é você? Você é um cristão, você é filho de Deus, você é diferenciado. Não é melhor do que ninguém, não é não, mas você tem um Deus que está por ti, que luta por ti, que te perdoa, que te dá a oportunidade de estar próximo dele. E como é que isso acontece? Através do arrependimento. Isso é muito importante a gente lembrar. Miriam, olá, boa noite, Miriam, seja bem-vinda. Miriam é nossa irmã aqui da nossa congregação. E meu querido irmão Paulo Schreiber, grande irmão também na festa, está sempre conosco aí. Saudade do senhor, que bom o senhor estar de volta aí. Muito bom o senhor estar aqui conosco novamente, né? Lá da terra também do Espírito Santo, povo abençoado, né? Então, meus queridos, vamos continuar. Eu não estou falando nada que vocês não ouçam, não ouvem nos estudos bíblicos, nos cultos, nas suas congregações, nas suas igrejas. Né? Então, talvez para você que é novidade, isso que eu estou falando, fica aí então a dica. Né? Nossa natureza é má. Nós, desde o nosso nascimento, desde a origem do ser humano, fica culpando um ou outro. A gente precisa, às vezes, abrir mão de algumas coisas, mas, por outro lado, a gente também tem os nossos direitos, a gente deve correr atrás deles. Então, é o meio termo, né? Sempre tem esse equilíbrio aí. E, por outro lado, em nosso relacionamento com Deus, e, obviamente, nosso relacionamento com o próximo, a palavra-chave é o arrependimento. Arrependimento é um processo muito importante para esse novo rumo, para esse novo relacionamento. Então, é muito importante a gente acontecer. Então, quais seriam os próximos passos que a gente precisa dar na direção dessa mudança de vida, desse arrependimento? Como é que a gente muda? Como é que a gente dá um novo direcionamento, um novo norte? Aí o próprio texto diz, né? Deus é contra os orgulhosos, versículo 6 ali. Deus é contra os orgulhosos, mas bondoso com os humildes. Humildade. Essa humildade que realmente está em falta nos dias de hoje, na verdade. Como a gente vê, eu acompanho muito futebol, a gente vê às vezes desde pequeno, os meninos, né? Eles parecem que são estimulados a brigar, a ser brigões. Não pode deixar passar, a enfrentar, tem que ser um ganizezinho de briga, né? Isso a gente vê desde as categorias de base, não deveria ser assim, né? Humildade, obediência a Deus, valores, isso é muito importante. Isso faz com que a gente chegue perto de Deus. E aí, com certeza, é um próximo passo que a gente pode ajeitar a nossa vida em guerra, nosso coração de conflitos. Por isso, se você está em briga com alguém, você precisa dar o primeiro passo. Não espere pelo outro. Perdão, arrependimento, humildade. São palavras-chave para a gente realmente acabar com todo o conflito. Ah, pastor, mas é fácil falar. Realmente é fácil falar. Estou aqui falando. É difícil fazer? Sem dúvida alguma. E aí é preciso que a gente, então, tenha essa humildade e reconheça realmente a nossa pequenez, as nossas falhas, porque também a gente não está 100% certo. Né? Não existe ninguém 100% certo. Assim também não existe 100% errado. Então tem um meio termo aí, né? Cada um assumindo a sua culpa, os seus erros. Isso, com certeza, é muito mais fácil da gente resolver o problema. Vocês concordam com isso? O que vocês acham? Comentem aí, por gentileza. Deem um feedback aí. Por que nós não podemos, eu vou adiante, né? Por que nós não podemos nos considerar perdidos após o arrependimento? Muitas vezes a gente acha que o arrependimento é uma fraqueza, você ser humilde é ser fraco. Né? Por que a gente não precisa se considerar perdido, fraco, menos capaz ou qualquer outra situação? Por quê?
por que não? Porque ser humilde é uma virtude e não um defeito. Porque nós estamos dentro de um reino invertido de Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Deus ele inverte os valores deste mundo. Para o mundo, aquele que pede perdão, ele é fraco. Ele é um fracassado, ele é um coitado. Para as coisas de Deus, aquele que pede perdão, ele é elevado. Aquele que é soberbo, para o mundo, ele é valorizado e às vezes até aplaudido. Para as coisas de Deus, ele é humilhado. Então Deus sempre inverte. O que o mundo fala que é bom, Deus fala que é ruim. E tudo que o mundo fala que é ruim, Deus fala que é bom. Então ele sempre inverte os valores do mundo. Então o arrependimento, o humilde, ele não está perdido, ele não está fraco. Por quê? Porque Deus perdoa. Porque Deus gosta. Porque Deus tem prazer nessa pessoa. Neste seu filho, nessa sua filha, que pratica com a humildade o arrependimento. Então, vamos exaltar isso. Vamos nós dobrar os nossos joelhos. É muito mais importante a gente se sujeitar aos valores de Deus do que a gente fazer mais do mesmo. Ou seja, o mundo espera o soco de volta. O tapa que o mundo te dá, o mundo já está esperando um tapa de volta. Mas se a gente mostra que paga o ódio com amor, isso o mundo não está esperando, porque não é normal do mundo. E aí, então, nós podemos fazer a diferença. Então, sujeitar-se a Deus significa muito para aqueles que até então eram sujeitos aos prazeres do mundo. É uma mudança radical, exige realmente um coração muito elevado. E nós estamos nesse processo, passo a passo, não de um dia para a noite. Então, ao lado da palavra de Deus, a gente vai sempre trabalhando nosso coração diariamente, para que a gente possa alcançar essa mudança que deveria ser plena, né? Mas plenamente só vai ter no céu. Mas enquanto estiver nesse mundo, a gente tem que lutar para alcançar o melhor possível, né? Sabendo que Deus, com essa mudança, nos vai recompensar. E aí outra questão do reino invertido também, o mundo não valoriza, o mundo não aplaude, o mundo não dá like para pessoas que fazem coisas frutos do arrependimento e exercem os frutos da fé. Mas Deus ele está olhando. E ele olha o humilde com um olhar especial. Ele reconhece que aquele humilde ali, ele também ele é próximo dele, porque Jesus foi humilde também. Sem pecado, obviamente, mas o humilde ele é muito mais próximo em reconhecer as suas fraquezas, as suas dificuldades, a se autoconhecer para que realmente possa ter essa humildade contemplada definitivamente por Deus lá no céu. Então, a base da convivência a dois, ou numa família, ou num relacionamento de trabalho, ou no relacionamento da escola, de vizinhos, ou de namorados, casal, seja lá qual for o nosso relacionamento, sempre é preciso ter como base a humildade de ambas as partes. Não adianta também só uma das partes ser humilde e a outra sempre ser arrogante, porque chega uma hora que vai cansar. Chega uma hora que a corda vai estourar para um lado. Então é importante que a gente mantenha esse espírito de humildade, cada um começando por si só. Primeiro através do arrependimento, buscando de Deus o perdão, e aí isso naturalmente vai te trazendo um olhar diferente para a sua vida. Então a gente pode olhar para frente, a gente pode ver que a nossa perspectiva com esse ponto de vista, ele é diferente. A gente começa a ver que a nossa vida ela é moldada e guiada por Deus. E isso naturalmente vai refletir e respingar no meu relacionamento com o próximo. Tá? Isso é muito importante. E uma das dicas também que o próprio Tiago fala da questão da obediência. Esse é um termo que muitas vezes também até está caindo em desuso, né? As pessoas, especialmente luteranas, são muito difíceis de entender sobre a questão da obediência, né? A gente, em prol do evangelho, acaba esquecendo da lei. E o cristão ele não vive debaixo da lei, né? Porque em Cristo Cristo já venceu a lei em nosso lugar. Mas por outro lado é importante a gente entender que Deus quer sim que nós sejamos filhos obedientes a Deus. É óbvio, né? Se Ele é um Pai amoroso conosco, obviamente com tanto amor que a gente recebe, por que a gente vai ser ingrato e infiel? Mas infelizmente essa é a nossa natureza, né? Essa infidelidade perante Deus, né? Mesmo assim, Deus espera que nós sejamos obedientes. Para versículo 7, para enfrentar o diabo. E aí ele vai
fugir de nós. Olha que interessante. Quando a gente segue a palavra de Deus, nós somos tentados, né, diariamente. Como é que a gente luta contra as tentações? Pela palavra. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente está próximo de Deus, quanto mais a gente está perto de Deus, certamente o diabo ele não vai resistir e vai sair. Porque se tem uma coisa que o diabo detesta, é o filho de Deus obediente. Ele se afasta, ele se acovarda. Ele quer pegar as fraquezas das pessoas. E quando a gente está com Cristo, a gente é forte, a gente é vencedor. Em Cristo nós somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo, né? Então, é muito importante a gente entender. Então, a gente olha para frente, a gente pode ver que a nossa perspectiva ela muda, a gente procura ser uma pessoa obediente a Deus, em arrependimento, humilde. Chegando perto de Deus, Deus certamente chegará perto de nós. Isso é uma troca óbvia, né? Lavem as mãos, pecadores, né? Às vezes nossas mãos estão sujas de pecado. E aí, então, o texto de Tiago ele usa essa expressão aí, lavem as mãos, pecadores, né? E isso é muito importante também, a gente chegar de mãos limpas, né? Ou seja, não estou devendo nada. Geralmente, quando a pessoa está com a mão no bolso, ela está escondendo algo, né? Nos filmes de faroeste, muitas vezes, né? A pessoa que está com a mão debaixo do jaleco, está escondendo uma arma, isso é perigoso. Tanto que muitas vezes numa abordagem policial também, por que o policial fala mãos para cima? Né? Por quê? Para estar de mãos limpas, para que ele tenha certeza e se certifique de que a pessoa realmente não está empunhando alguma arma, seja arma branca ou seja uma arma de fogo, para ser uma ameaça para o policial. Né? Então, chegar de mãos limpas, essa imagem também é o que Deus espera de nós, ou seja, sem dever nada, sem precisar esconder nada, de mãos limpas, de coração aberto, de peito aberto. Né? Limpem o coração, hipócritas. O próprio Tiago falando que nós somos hipócritas. Fiquem tristes, mas tristes, não aquele remorso como Judas teve. Judas teve um remorso, uma tristeza assim, até profunda, né? Mas não estava realmente arrependido por causa da sua traição com Jesus Cristo. Né? Mas fiquem tristes, gritem e chorem, né? Ou seja, podem expressar os seus sentimentos da melhor maneira possível. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Olha que interessante. Mais uma vez eu retomo ao reino invertido. Os humildes serão exaltados. Os exaltados, aqueles soberbos, os que batem a mão no peito, olha, eu sou muito bom, esses serão humilhados. Deus sempre inverte a regra humana. Por isso, estar em humildade, em arrependimento, é estar em contato de Deus. E, naturalmente, é ser amigo de Deus. Olha como é que as coisas se fecham. Né? A gente está perto de Deus, a gente é amigo de Deus. A gente só está perto de pessoas que a gente ama. Tanto que, até curiosamente, a gente só briga com quem a gente ama, não é verdade? Não é assim que acontece? A gente só se desentende com as pessoas próximas de nós. As pessoas de longe, a gente nem dá muita bola, né? As pessoas que a gente não conhece também não vai brigar, não vai nem perder tempo. Agora, a gente muitas vezes vai brigar com pessoas que estão próximas de nós, né? Cuidado para não falar mal do outro. Aí o hábito também que nós temos, aí o 8º mandamento também, o hábito de julgar os outros. Né? Como a gente peca com essa questão do julgamento e da nossa língua ferina. Aí uma recomendação do apóstolo Tiago aí. Nos versículos 11 e 12. Tiago 4, para quem está chegando agora, Tiago 4, 11 e 12. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Olha a questão do julgamento aí, né? E muitas vezes a gente acaba realmente julgando muitas pessoas, e dentro desse contexto aqui, Tiago, ele vai orientando as pessoas, né, a observarem realmente como é que é o seu relacionamento com o próximo, como é que você está se dirigindo ao próximo, será que você também não está falando mal do outro precipitadamente, julgando as pessoas, né? Então, é muito importante que a gente procure não julgar, entender mais, se colocar mais no lugar do outro, né? Talvez se você viu uma velhinha apanhando de um cara na rua, qual seria a sua atitude? Comente aí. Comente aí. Você está passando na rua,
De repente você vê ali na esquina uma velhinha apanhando de dois jovens. Qual seria a sua atitude imediata? O que você faria? Comente aí. O que você faria se você visse essa injustiça? Comente aí, gente. Participe conosco aí. Se você visse uma velhinha apanhando na rua, no meio da esquina, o que você faria? Ficaria indignado, né? Acharia um horror, um absurdo. Talvez ia lá espancar aquele cara ou grupo que esteja ali batendo naquela velhinha, não é? E se depois se descobrisse, então, que a velhinha ela tinha causado mal para um bebezinho, jogado um bebezinho no lixo e esfaqueado uma outra criança. E aí? Como é que seria? Nosso julgamento, então, seria diferente, não é? A gente talvez daria até vazão aquelas pessoas que estavam linchando ali aquela velhinha. Estou usando um exemplo bem drástico, tá? Mas por que eu estou falando isso? A questão do julgamento. Imagina, você é policial, o nosso irmão Paulo aí é um policial, aí já está na reserva, né? Como é que o policial, quando vê uma situação dessa, na primeira coisa, qual é a atitude do policial ao ver uma velhinha sendo espancada na rua? Primeiro acabar com a agressão e depois averiguar. Me corrija aí, viu, Paulo, se eu estou errado. Averiguar o que está acontecendo, o que está pegando, para ver o que está realmente acontecendo. Então, às vezes, na primeira vista, no primeiro olhar, no primeiro julgamento, a gente vai ver, nossa, aqueles caras lá estão agredindo aquela mulher. Mas, de repente, a gente começa a ver outras situações, outras vítimas ali aparecendo, causadas por aquela velhinha, e aí, então, muda de configuração. Né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar lá fazendo justiça com as próprias mãos, não estou pregando isso não, tá, gente? Não estou falando que a gente tem que agora ser o salvador da pátria, tem que ir lá resolver os problemas da rua, da cidade, a gente agora vai dar o peito para resolver todo o problema. Não é isso. Cada um tem a sua função. Até para isso tem polícia, para isso tem gente preparada para resolver os conflitos, as situações. Mas o que eu quero chamar a atenção dentro do contexto que é o julgamento. Vamos deixar os julgamentos para Deus. Tá? Deus, ele julga. E aí tem o 8º mandamento que diz, devemos temer. Primeiro, o que diz o 8º mandamento? Não tomar? Como é que diz o 8º mandamento? Não difamar o próximo. Né? O nome do próximo precisa ser zelado. Então, Deus preparou um mandamento específico para justamente a gente cuidar da honra do próximo. Especialmente o seu nome, que às vezes é a única coisa que a gente tem. Às vezes a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter posses, a gente não vai ter tão grandes coisas. Mas o nosso nome, ele precisa ser zelado. E Deus, assim como no 2º mandamento, ele preservou o seu próprio nome, o nome de Deus é sagrado, também ele nos deu um nome a zelar. Nosso nome também é responsável, precisa ser responsabilizado e precisa ser bem cuidado e preservado. Acho que a palavra certa, preservado. Isso é muito importante. Então, o 8º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que Lutero, na explicação do 8º mandamento, ele diz? Como é que a gente explica isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o próximo, mas devemos desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Como é difícil isso, né? Como muitas vezes a gente interpreta da pior maneira, a gente não desculpa o nosso irmão, a gente fala mal da pessoa e a gente continua traindo, caluniando, falando mal, agindo com falsidade. Dá tapinha nas costas da pessoa, de repente ela sai um pouquinho, a gente acaba falando mal. Então a gente tem que cuidar com isso, né? A questão dos julgamentos, né? O hábito de julgar, o hábito de falar mal dos outros, não é hábito do discípulo de Cristo. Eu sei que é uma tensão que nós precisamos controlar e cuidar sempre, né? É uma situação para uns mais difícil, para outras pessoas são mais tranquilas quanto a isso, mas em todo caso, a gente muitas vezes escorrega falando mal do outro. Especialmente agora estamos no período de eleições, aí mais para frente vamos ter muita questão da eleição, aí vai ser um falando mal do outro, e a gente vai falar mal de um candidato assim, assado, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar, ainda mais nesse meio político, aí vocês sabem muito bem que é difícil ter alguém inocente, né? Seja de qualquer lado, né?
A gente tem que tomar cuidado nos partidos que a gente acaba tomando aí, né? A gente tem que ver o que é melhor para o povo, o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para todos nós. Então a gente vai tentar, à luz da consciência, né, colocar sempre diante de Deus, peça sempre a Deus orientação, para que a gente possa ter melhores governantes, para que a gente possa ter melhores líderes aí que pensam realmente no povo. Tá? Então, o julgamento, eu falo da questão da eleição, mas isso se estende em todo o nosso dia a dia, né? A gente julgar o nosso irmão, para muitas vezes também ser julgado da mesma moeda, né? Então, muito cuidado com isso. E o que fica, então, de aprendizado com isso? Né? O que muda nos nossos relacionamentos? Vejam, meus irmãos, eu estou falando coisas aqui que são óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. A gente precisa encarar os fatos sendo realmente claros. E é muito importante a gente falar as coisas, mesmo que a gente já sabe, e por que não está praticando, então? Qual é a dificuldade, meu irmão, minha irmã, de praticar esses valores que a gente está simploriamente colocando aqui para vocês? Então, é uma reflexão, a ideia do nosso estudo hoje, a gente realmente tentar mudar os nossos relacionamentos. Talvez você esteja mal com alguém. Como é que a gente pode resolver? Ter essa humildade de olhar olho no olho, de conversar, de colocar em panos quentes, em pratos limpos, o nosso relacionamento com o outro. Sem julgamentos, com humildade, arrependimento, se o caso nós também pisarmos na bola. Como é que a gente pode, então, viver em paz com os outros? O próximo Tiago nos dá orientações bem práticas, bem simples, e é preciso que a gente lembre disso, né? Nós somos amigos de Deus. Deus é o nosso amigo. Deus, ele é o nosso fiel companheiro. Ele quer sempre o nosso melhor. E nós temos uma orientação tão clara aqui do apóstolo Tiago, para que a gente possa realmente ter coragem de enfrentar os desafios, de perdoar aquilo que precisa ser perdoado, de ir ao encontro, não de encontro, né, de brigar mais ainda, mas ter humildade para cessar as brigas, os desentendimentos, as raivas, as dificuldades entre as pessoas, e que haja realmente respeito, não apenas no período de Natal, né? Todo mundo fala da paz do Natal, Feliz Natal, mas passa o ano todo brigando. Agora, Feliz Páscoa, ressurreição de Cristo, mas passa o resto do período brigando, falando mal do outro. Então, é importante que nós sejamos congruentes, coerentes com aquilo que Jesus nos ensina, nos orienta na sua palavra, para que a gente possa viver da melhor maneira possível, né? Sendo amigos de Deus, não sendo amigos e seduzidos pelo diabo, tá? Então Deus quer promover a paz em nossa vida, em nossos corações. Primeiro, para a gente alcançar a paz do mundo, é preciso que eu esteja em paz. Eu estava dialogando com um senhor hoje mesmo, estava no correio, né? E o senhor é de uma região do Nordeste, né? E daí ele perguntou assim, de onde eu era, né? E daí eu falei, olha, eu tô vindo mesmo do Ceará, né? Estive 3 anos lá no Ceará e estou aqui agora nessa nova realidade aqui. E daí ele falou, o que eu achei do povo do Ceará, do povo do Norte, o que eu achei do povo do Nordeste. Então eu falei que eu gostei muito do pessoal muito querido, né? E eu sei que às vezes tem algumas características regionais muito peculiares, cada região tem, né? Eu sei que tem muitas situações específicas, mas de modo geral, isso também vale para o povo do Sul, isso vale também para todos os cantos do nosso país, né? Muitas vezes as pessoas elas estão muito com faca na cintura, faca na bota, como a gente diz, né? Ou seja, tolerância zero. Claro que é uma realidade que eu acabei vendo lá, especialmente no contexto que eu estava vivendo, as pessoas estavam muito com os ânimos exaltados. Tudo era motivo de briga, né? Eles muitas vezes faziam parte da mesma família, né? Mas viviam se engalfinhando, viviam se degladiando numa situação que a gente conviveu, né? Então, isso acabava interferindo na vida de muitas pessoas, né? Então, a gente tem que ver que a gente precisa realmente procurar semear a paz. Nós somos semeadores da paz. E procurar realmente a todo custo semear a paz. Na leitura agora no final de semana, os irmãos que foram para a igreja, nós vamos ver nas igrejas tradicionais aí a leitura do filho pródigo. E é um filho pródigo, aquele filho perdido, né? O filho que pediu a herança do pai e foi curtir a vida na gandaia adoidado, né? E aí então ele perdeu tudo, estava lá comendo lavagem dos porcos
e ele viu, não, eu estou numa situação aqui muito degradante, eu quero voltar para a casa do pai. Ele volta então, para a casa do seu pai, e o pai o recebe com grande alegria. Só que o mais velho, o irmão dele mais velho, não recebeu com tanta alegria assim, né? Olha, esse cara aí estava na gandaia, curtiu a vida, pediu a herança, torrou tudo. O senhor não fez nem um churrasquinho para mim, né? Nem matou um cordeirinho aí para mim. Né? Eu sempre fui um trabalhador, sempre fui obediente. E aí então o pai vira para aquele filho mais velho, olha, tudo que é meu é teu. Né? O que você está querendo? É tudo teu. Né? Então não precisa se preocupar. E receba o teu irmão. E muitas vezes nós também temos dificuldades em receber o nosso irmão. Né? Nós temos os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, os nossos ranços, às vezes coisas do passado que aconteceu há tantos anos atrás. Vamos perdoar, vamos recomeçar, bola para frente, né? Vamos deixar as feridas lá do passado, vamos dar uma nova orientação, uma nova vida, um novo rumo para a nossa própria vida e para a vida daquele irmão que ali está. Vamos trabalhar isso na nossa igreja. Muitas vezes nós temos na igreja conflitos de posições, de posicionamentos, de famílias que muitas vezes ficam bem separadas por causa de posicionamentos. Vamos trabalhar isso, né? Vamos acabar com os caciques, porque muitas vezes você tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu mando, que eu determino, porque sempre foi assim. E o mundo é outro, a realidade é outra. A gente precisa, então, estar aberto às mudanças, às novas medidas e aos trabalhos que precisam ser feitos. Né? Então, que nós possamos, em casa também, no nosso relacionamento com nossa esposa, com nosso marido, viver em paz. Se você sabe que tem algum gatilho ali que vai desencadear uma briga, evita o máximo possível. Evita brigar com sua esposa. Esposas, evita brigar com seus maridos, né? Filhos, evitem de irritar, levar ira aos seus pais. Se você sabe que o papai não gosta de tal coisa, não faça isso. Evite, seja obediente. E todos nós juntos sejamos obedientes ao nosso Deus. Através da palavra de Deus, podemos ter uma vida melhor e mais confortável, com certeza. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Realmente, muito obrigado pela sua presença. Quem está mais aí, fala de onde você é. Nós queremos, então, também saudá-los. Isso é uma alegria sempre tê-los conosco aqui todas as quintas-feiras. A gente sempre tem um momento de bate-papo, reflexão, estudo bíblico, às 8h30, horário de Brasília, 19h30, horário amazônico aqui. Juliana, valeu, Juliana, brigadão, minha querida, pela sua presença aqui conosco. Um abração para o Neivo, a Belinha, todos os demais aí. Dona Sofia, espero a senhora também na próxima quinta-feira. Venha mais vezes aqui participar conosco. Faça sempre sua pergunta, seus comentários e assuntos também que você gostaria que fosse tratado aqui no nosso canal. Nós vamos nos desafiar a estudar também, tá bom? Todas as quintas-feiras, comente aí para a gente conversar também. Nós estamos à disposição para auxiliá-los naquilo que for um problema para você, aquilo que for uma necessidade, algo para ouvir, à luz da palavra de Deus também, né? Se você ainda não curtiu o Facebook, né? Nós temos lá @Luterana Feliz Natal, para você conhecer os nossos trabalhos aqui da nossa região norte do Mato Grosso. Também tem um bom estarmos aqui no Facebook, no Instagram. Quem usa o Instagram também tem um canal bom estarmos aqui lá. Nos segue lá, vai ser uma alegria também a presença de vocês. E o nosso canal no YouTube, bom estarmos aqui. Compartilhe, nós temos ali algumas músicas, filmes cristãos, nós temos estudos bíblicos, esse estudo vai estar gravado também. Nós temos outras reflexões que podem ser de proveito para a sua vida cristã como um todo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Querida Andréia, um beijo no coração, um abração para o pastor aí, para toda a família. Fiquem com Deus e espero vocês aí, se vocês quiserem, quinta-feira que vem, 8h30, horário aí de Brasília, 19h30, nosso horário amazônico aqui, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.